Hoje a gente vai fazer mais uns exercícios envolvendo os teoremas de Gauss e de Stokes. Vamos lembrar rapidamente o que está envolvido nesses dois teoremas. No teorema de Gauss, a gente tem a seguinte igualdade: integral de superfície aqui, do campo com relação à normal exterior à superfície, e essa normal é uma normal unitária. O nosso campo, nós consideramos campo de classe C1, e essa superfície é uma superfície parametrizável. E isso é igual à tripla do divergente desse campo, e esse B aqui, ele é um volume que é limitado por essa superfície S. Então, se a gente tiver uma questão que acontece várias vezes nos exercícios, nós vamos ver exercício dessa forma, onde a superfície S não está, digamos, fechada, nós vamos ter que tampá-la de alguma forma para que a gente tenha delimitado, pela união de todas essas superfícies, um compacto. O teorema de Stokes fala o seguinte, que a integral de linha do F, ou seja, essa parte aqui quer dizer o trabalho da F, da força F, quando a partícula caminha sobre a linha gama, que está em 3D, ou então também a circulação, é igual ao fluxo do rotacional desse campo. Aqui, de novo, essa normal é normal exterior à superfície, e essa gama, que é um caminho, é, na verdade, o bordo da superfície S. E a orientação dessa gama tem que ser dada de acordo com essa normal. Então, nos exercícios, quando se pede normal para fora, normal apontando para cima, normal apontando para baixo, a orientação da gama tem que ser seguindo essa indicação que é dada, tá? Então, por default, a gente vai usar a normal para fora da superfície, e aí a orientação da gama no sentido positivo. O que é, nessa situação dos Stokes, a gente pode usar a regra da mão direita, fazendo, então, a normal ser o nosso dedão e a orientação da gama com a nossa mão, tá? Ok, então vamos lá. Primeiro exercício diz para a gente o seguinte: S é a parte dessa esfera, olha, nós temos aqui uma esfera de raio 5, certo? 5 ao quadrado é 25. E centro 0, 0, 0, centro na origem. Então, é parte da esfera que está entre os planos z igual a menos 4 e z igual a 4, orientada com normal apontando para fora. Para fora de quem? Da esfera. Então, a gente precisa considerar esse campo, e aí o exercício está pedindo: desenhe a esfera, identifique o bordo da esfera, só dessa parte, entre menos 4 e 4, e indique a orientação positiva do bordo induzido pela orientação da normal exterior. E depois a gente precisa calcular o rotacional e a circulação de F. Bem, então, a gente começa pelo item A. O bordo, que nós vamos denotar por gama maiúsculo, esse gama maiúsculo aqui, vai ser a união das circunferências em z igual a 4 e z igual a menos 4, né? A gente tem, então, uma esfera de raio 5, cortada aqui no menos 4 e cortada aqui no 4. Cada uma dessas circunferências aqui, que vai dar, quando eu faço esse corte no z igual a 4 e no z igual a menos 4, tem raio 3. De fato, se eu colocar o z igual a mais ou menos 4 nessa equação aqui, eu vou obter aqui mais ou menos 4 fica 16, 16 passo para cá, 25 menos 16 dá 9. Então, eu obtenho nessas duas alturas, na altura z igual a menos 4 e na altura z igual a 4, o bordo aqui é uma circunferência de raio 3 no z igual a menos 4, e aqui em cima a circunferência de raio 3 no z igual a 4.
assim como está na figura. Então, vamos identificar aqui. Eu estou passando, então, um plano aqui no z igual a 4 e no z igual a menos 4, esses dois planos, o plano azul e o plano verde. Então, o nosso bordo da nossa parte de esfera, né, é esse pedaço aqui, ó, unido com esse pedaço aqui, e aí ele vai lá atrás e a gente não vê, por isso eu vou fazer pontilhado. Então, a união dessas duas linhas, desses dois caminhos, é o bordo da superfície que eu estou considerando. Então, é um pedaço só da esfera. Ok. Agora, no item B, pede para a gente calcular o rotacional, e aí o rotacional é uma questão técnica que nós vamos calcular esse determinante simbólico, então a gente põe aqui as componentes do nosso campo F e vai calcular, por exemplo, qual é a coordenada em I, e vai fazer esse determinante menor aqui. Vai dar X, depois em J e depois em K. Então, calculando isso, vai dar x, y e menos 2z. Só que nesse item pede também para a gente calcular a circulação de F. E qual é a circulação de F? É a integral de linha de F sobre o nosso bordo da superfície. Então, pede para a gente calcular essa integral aqui. Uma coisa é a gente calcular essa integral diretamente, outra coisa é a gente aplicar algum resultado para, em vez de calcular essa integral, calcular uma outra integral. Então, isso a gente vai fazer usando o teorema de Stokes, né? A gente precisa que o bordo de S, que foi falado para a gente tomar normal exterior, seja orientado positivamente, né? Então, a gente quer, com a nossa esfera, a normal saindo para fora. Eu preciso de orientação que vai dar assim, né? Então, que tipo de orientação eu vou precisar nos bordos? E aqui embaixo, dessa forma também. Então, a gente está considerando que a normal aponta para fora, então o bordo precisa estar orientado positivamente, e aí nós vamos escolher que normais vão ser essas e que orientação é essa do bordo. Porque a gente tem dois círculos, duas circunferências, uma lá em cima e uma aqui embaixo. E a união dessas duas é que dá o nosso bordo. Tá bom. Então, o que a gente vai fazer no nosso teorema de Stokes é, como nos exercícios de outras aulas, a gente, em vez de usar a nossa superfície S como sendo a esfera vermelha, a gente vai trocar a esfera vermelha, essa parte que fica aqui no meio dos dois planos, por outras superfícies que tenham o mesmo bordo. Qual era o bordo? O bordo era isso aqui, não era? Isso aqui unido com esse pedaço aqui. E aí ia lá atrás e eu fazia pontilhado. Tá. Então, quem é que tem também esse bordo? Eu estou apagando aqui para não ficar muita maçaroca. Quem tem também esse bordo é a união dessas duas superfícies. Essa azulzinha e essa verdinha, elas têm o mesmo bordo aqui do que a nossa pedaço de esfera S. Um pedaço aqui, olha, e outro bordo aqui, ó. Eu estou pegando exatamente, aí ele vai lá atrás, né, para ter o mesmo bordo. Então, aplicando o teorema de Stokes duas vezes, a gente pode trocar essa parte vermelha aqui por essas duas, azul e verde, porque elas têm o mesmo bordo. Vamos ver isso. Então, seja S1 e S2, os dois círculos de raio 3, que estão centrados em 0, 0, 4, lá em cima,
e 0, 0, menos 4, aqui embaixo, tá? Que são esses círculos que eu tinha desenhado aqui, azul e verde. Esse vai ser o S1 e esse vai ser o S2. Beleza, então eu vou considerar quais parametrizações? De novo, eu já falei anteriormente que é mais fácil para superfícies que são planas, nós considerarmos parametrizações que são o plano todo e depois a gente faz o recorte certinho da nossa superfície. Então, nós vamos considerar o plano todo lá na altura z igual a 4, e aqui é o plano todo lá na altura z igual a menos 4, que é aqui embaixo. Só que nós vamos fazer a restrição para x² mais y² menor ou igual a 3 ao quadrado, ou seja, nós estamos restringindo o plano todo lá em cima a um disco de raio 3, e estamos restringindo o plano todo aqui embaixo também a um disco de raio 3. Com isso, as normais ficam super simples e fica 0, 0, 1 nos dois casos, quando a gente calcula seguindo a nossa teoria, né? Nós vamos fazer a derivada parcial de sigma1 em relação a x e fazer o produto vetorial da derivada parcial de sigma1 em relação a y e vai dar 0, 0, 1. Olha, aqui é facinho vocês verem com a derivada parcial em relação a x. É 1, 0, 0. E a derivada parcial em relação a y é 0, 1, 0. E 1, 0, 0 com 0, 1, 0, a gente sabe que o produto vetorial deles vai dar o 0, 0, 1. Analogamente para outra. Ou seja, a gente está vendo aqui que a gente tem duas possibilidades. Aqui está dando uma normal assim, e aqui está dando uma normal assim. O que a gente precisa fazer agora são essas normais que eu tenho que pegar com relação à minha orientação que está sendo pedida? Por quê? Porque eu tenho que verificar se é essa ou se é essa aqui de baixo, que seria ou essa então, ou então 0, 0, menos 1. Mas depende da orientação do meu bordo. Aqui. Essa daqui eu tenho que ver se eu quero a de cima ou essa de baixo, que também é a 0, 0, menos 1. 0, 0, menos 1. Então, ou eu vou usar a N1, deixa eu só desenhar isso aqui um pouquinho melhor. Uma aqui. Então, eu tenho que ver a minha orientação, que eu tenho que trazer daquela questão da esfera, e tenho que ver se eu vou escolher N1 ou menos N1, ou se eu vou escolher N2 ou menos N2. Mas eu já estou olhando aqui a cara das minhas normais, tá? Eu tenho que escolher uma dessas. Então, o bordo gama maiúsculo da nossa esfera cortada, ele também é bordo da superfície S0, que é a união do disquinho lá de cima, S1, com o disquinho de baixo, que é o S2. E a gente deve manter a orientação do gama, que vem de considerar normal exterior à esfera. Então, o exercício falou, eu quero considerar normal exterior à esfera. Qual é o bordo desse pedaço de esfera? Que ela está cortada em cima e cortada embaixo. Então, eu vou abrir essa esfera. Pego uma tesoura, recorto, abro essa esfera e coloco, estico no plano. Vou fazer isso. Vai ser mais ou menos algo assim. Onde a orientação no plano, a orientação positiva, vai ser no sentido anti-horário. Esse pedaço aqui, quando eu for montar de novo a esfera em 3D, essa esfera cortada em 3D, eu vou colar nesse pedaço aqui. Aqui eu tenho uma curva
subindo e aqui uma curva descendo. Quando eu calcular a integral de linha delas, uma vai colar na outra certinhos, uma subindo e a outra descendo, a integral de linha se anulam, portanto, eu vou ter só a parte daqui e essa parte daqui, tá? Então, quando eu recuperar de novo, a minha esfera, eu vou ter algo assim. A esfera aqui, ela está cortada e está com uma circunferência que é parte do bordo aqui embaixo e outra circunferência que é aqui em cima. A de cima, olha, ela está com orientação para cá. Então, ela está indo daqui para cá. E a de baixo está para cá. Então, ela vem para cá, ó. Tá vindo daqui e vai lá para trás. E aí, se em vez dessa superfície, que é a esfera, eu trocar e considerar o disquinho de baixo, que é o S2, e o disquinho de cima, que é o S1, quais normais que eu tenho que pegar ao S2 e ao S1, de forma que eu mantenha essa orientação? Bom, essa para dentro, para manter essa orientação, e aqui com relação ao S1, é a outra normal para dentro, aqui para baixo. Então, com relação ao S2, eu tenho normal para cima, e com relação ao S1, normal para baixo. Então, eu vou considerar a minha normal em relação a S1 como sendo menos a N1, que eu tinha achado antes. Então, lembrando, a gente tinha achado N1 e N2, normais provenientes das parametrizações. As duas estavam para cima, mas a gente ia escolher se a gente queria para cima e para baixo. E o que a gente está escolhendo é para baixo aqui e para cima no disquinho verde, porque a gente quer que o bordo tenha orientação aqui, olha, para lá e aqui para cá. Ele venha assim, nesse sentido, né? Para dar a nossa orientação quando a gente abre aquela esfera lá, nós estamos trocando de superfície. Então, vamos lá. A gente vai considerar menos o N1, que é o nosso eta1 agora, e o N2, que é para cima, que está aqui para baixo do nosso disquinho, para cima do nosso disquinho de baixo. E aí, pelo teorema de Stokes, então, a integral de superfície do ROT na superfície, que é a esfera cortada, vai ser a integral de linha no bordo da esfera cortada, mas o bordo da esfera cortada também é bordo da união dos dois disquinhos, o de baixo e de cima, que dão o S0. Então, olha aqui o S0, é o S1, que é o disquinho de cima, unido com o S2, que é o disquinho de baixo. Tanto esse S0 quanto a esfera cortada tem esse mesmo bordo gama. Então, no lugar do S0 agora, eu vou fazer a integral de linha sobre o disquinho de cima e de linha não, de superfícies, sobre o disquinho de cima e a integral de superfície sobre o disquinho de baixo, com suas respectivas normais. Essa eta1 aqui, eu estou trazendo aqui, e a N2 para o S2. Então, para de baixo, de novo, normal para cima para dar a orientação que eu preciso, e para de cima, normal para baixo. Então, eu preciso que a orientação, quando eu abro, vou desenhar de novo, essa para cá, e aqui embaixo, vou fazer pontilhadinho, se fosse lá para trás, eu enxergar para cá. Então, eu preciso que essa vá para cima e essa aqui vá para baixo. Tá? Beleza. Então, eu trago aqui de novo as minhas parametrizações, que são parametrizações aqui de plano lá na altura z igual a 4, aqui também é parametrização de plano lá na altura z igual a menos 4, trago as normais que a gente acabou de discutir, lembro que o ROT é xy menos 2z,
E aí, então, eu vou calcular a integral de superfície sobre a S1. Eu tenho que compor o ROT com a minha sigma 1. A minha sigma 1 está aqui. Quando eu faço composição do ROT com a sigma 1, esse 4 entra aqui no lugar desse Z. Por isso que eu tenho esse 4 aqui. Aí eu faço essa conta usando o meu eta1 aqui, e vai dar 8 a área do D. Da mesma forma, quando eu calcular a integral de superfície sobre o S2, vou usar o N2 que está aqui, ó. E aí eu vou compor o ROT com sigma 2, por isso que esse menos 4 entra nesse Z aqui, ó. Então vai ficar menos 2 vezes menos 4, que é isso que está aqui. Então eu tenho 8 vezes 1, o resto dá zero, porque o x multiplica por zero e y multiplica por zero aqui, ó. Então dá 8. 8, área do D, e o D é o nosso disquinho de raio 3. 3 ao quadrado dá 9. Com isso, então, a gente vai somar esses valores aqui. Eu tenho 16 área do D. E qual é a área do D? É π raio, que é 3 ao quadrado. Com isso, então, a gente obtém a soma desses dois, que dá 144π. E a gente termina esse exercício. Beleza. Agora o nosso exercício 2 é bonitinho. Ele fala que eu tenho uma garrafa quebrada, não sei como está quebrada, não sei como é essa parte quebrada, sobre o plano XY. E ela tal que seu fundo coincide certinho com o disco, o círculo, x² mais y² menor ou igual a 1. Então, a gente sabe que o raio aqui, ó, é 1, e C é a curva no topo, como no desenho, orientada no sentido anti-horário. Então, ó, a orientação aqui e C essa curva aqui. Bom, considere esse campo e calcule o trabalho aqui, ou a circulação do campo que foi dado como XZ, YZ mais X e elevado a Z elevado ao quadrado. Então tá, nós vamos aqui aplicar o teorema de Stokes, porque a gente tem aqui uma integral de linha que pode ser transformada pelo teorema de Stokes numa integral de superfície. Por que a gente não pode calcular isso aqui diretamente? Porque a gente não sabe como é essa C. Ela não foi dada, então não tem como calcular. Então, em vez disso, você precisa usar outra coisa que possa ser igualada a isso. E o teorema de Stokes dá essa outra coisa, que é, então, a integral de superfície. Lembrando que essa nossa curva, para a gente ter como bordo de superfície, ela precisa ser uma curva fechada, tá? A curva é fechada. E essa curva nossa, ela é, olha aqui. E então, ela é o bordo dessa nossa garrafa quebrada. Vamos considerar a superfície S da garrafa quebrada como sendo a união de duas superfícies. A parte lateral, que é do cilindro que é essa parte lateral aqui, só que esse cilindro vai dizer igual a zero lá no fundo, até a parte quebrada, que eu não sei o que é. E o fundo da garrafa é um disco de raio 1 no Z igual a zero. Então vamos lá, vamos pensar o que a gente vai fazer, já que a gente não sabe essa parte quebrada como ela é. Eu vou supor que essa parte do bordo C tem a parametrização da seguinte forma: como é um cilindro reto sobre um disco de raio 1 centrado na origem, então eu posso considerar que ela em cima está seguindo sobre esse disco. Então eu posso considerar cosseno, seno, só que eu não sei o que está fazendo em Z aqui na terceira coordenada, né? Em x de t e y de t está seguindo o disco de raio 1. Vou considerar que essa função h é contínua. E então, o que eu tenho? Uma parametrização para
essa parte do cilindro é eu falar que ela está fazendo, quando eu corto em cada altura Z, aqui é uma circunferência de raio 1, mas o Z vai de onde até onde? O Z vai de 0 até essa altura que eu não sei exatamente o que que é, tá? E nós vamos ver que a gente isso aqui, por causa do nosso campo dado, não vai, ser necessário no final das contas, tá? Então, essa é uma parametrização para a lateral da nossa garrafa quebrada, e aí para o fundo a gente vai pegar aquelas parametrizações que eu gosto de pegar, que são, vou pegar plano, o plano, XY em Z igual a 0, né, e vou depois restringir para um domínio que é x² mais y² menor ou igual a 1, que é o de Skin, de raio. Beleza. Com isso, então, eu tenho uma normal para sigma1 vai ser dada. Como é que eu vou fazer? Eu vou calcular, como na teoria, então, derivo o sigma1 em relação a t, vai dar menos seno, cosseno e zero, olha aqui, derivada em relação a t, menos seno, cosseno e zero. E depois derivo o sigma1 em relação a z. Em relação a z, essa parte aqui do cosseno dá zero, essa parte do seno dá zero, e o z dá 1, né? Por isso eu tenho aqui 0, 0, 1. E faço esse determinante simbólico e vou ter cosseno, seno e zero. Ok, e aí, como que é o nosso sigma2? O sigma2, eu estou usando parametrização do plano XY, e depois que eu calculo isso, vai dar 0,01, que a gente já sabe. Bom, então, que situação nós temos? A gente está com a seguinte situação, a gente está com a nossa garrafa quebrada, e ela vai fazendo uma coisa assim, né, que é o bordo, que eu nem sei como que é, orientado no sentido anti-horário. Aqui, lá atrás, isso aqui é pontilhado, porque eu não estou vendo, mas eu tenho aqui um disco de raio 1. A sigma1 é parametrização dessa lateral, e a sigma2 é parametrização desse fundo aqui. Está pedindo para a gente considerar as normais exteriores, então eu preciso considerar normal aqui, a lateral, e normal exterior aqui ao fundo. Então, olha, essa normal aqui, ela está assim para fora do cilindro. Só que essa normal aqui não está para fora do fundo, ela está para dentro da garrafa. Eu preciso considerar, então, menos N2. Então, é isso que eu vou falar aqui, eu vou considerar um eta2, que é menos N2, é 0, 0, menos 1. E o N1, ok, eu posso considerar esse mesmo, porque é uma normal para fora. Vamos lá, vamos calcular o ROT do nosso campo. O nosso campo foi dado com componentes xz, yz mais x, que é a segunda componente, e e elevado a z elevado ao quadrado. E aí, quando eu calcular esse determinante simbólico, eu vou ter uma coisa simples, embora isso pareça uma coisa horrorosa aqui, principalmente nesse terceira componente do nosso campo, né? Mas vai dar um ROT muito bonitinho. E aí, então, pelo teorema de Stokes, essa integral de linha sobre uma linha que eu nem sei qual é, né? É uma curva que eu nem sei qual é a integral de superfície na superfície que tem essa curva, que eu nem sei qual é, como bordo. E essa nossa superfície, nós estamos usando o S1, que é a lateral da nossa garrafa quebrada, com o fundo, cada um com as suas normais exteriores. Então, eu estou pegando N1 aqui,
E para o S2, em vez de eu pegar N2, que era para dentro da garrafa, eu vou pegar menos N2, que é eta 2, que é para fora da garrafa, que é para baixo, que é o 0, 0, menos 1. Então, eu vou fazer aqui a conta no hot aplicado ao nosso sigma-1, eu vou ter seno menos cosseno e 1, lembrando aqui, sempre troca, né, o nosso sigma-1, se a gente voltar para trás, olha, o nosso sigma-1 é cosseno, seno e z. Eu tenho que compor, não esqueçam nunca, tem que fazer a composição para fazer a integral de superfície. Então, eu vou compor o hot, esse hot, com aquele sigma-1. E aí eu obtenho isso aqui. E trago a normal N1 para cá. Beleza. Em relação ao Z, o Z vai de 0 até alguém que eu não sei, que é esse H aqui. E o T, que é o ângulo, ele faz toda a volta, né, de 0 a 2π. Em relação a S2, que é o disco lá embaixo, que é o fundo, eu vou ter, quando eu fizer, eu vou trazer aqui o disco todo e vou fazer a composição do hot com a minha sigma 2, e a sigma 2 era XY0, com a minha normal, que é eta 2 aqui. Então, quando eu fizer esse produto escalar aqui, eu estou vendo que está dando menos 1 aqui, vezes a área do D. E nessa primeira parte aqui, eu vou fazer seno com cosseno, e depois menos cosseno com seno, isso já está dando 0, e mais 1 vezes 0, que é 0. Então, essa parte aqui vai desaparecer, né? Isso aqui, ó, tudo desaparece, eu fico só com essa parte, que é menos 1 vezes a dupla no D, que é, portanto, a área do D. Então, vai ficar assim. Beleza, vamos para um terceiro teorema não, exercício, que é a gente verificar que o teorema de Gauss vale para um determinado campo, que é esse, que é o campo radial, com região limitada pelos seguintes paraboloides. Esse paraboloide, x² mais y², que é o roxinho, e esse paraboloide 2 menos x² menos y², que ele tem aqui a altura 2, ó, você vê que esse paraboloide está de boca para baixo aqui, é o laranja. O que é verificar o teorema de Gauss? Verificar o teorema de Gauss, a gente vai ter que fazer as duas integrais envolvidas no teorema, ou seja, a integral de superfície e também a integral tripla, e verificar que elas dão a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Note que a intersecção dos paraboloides, esses dois paraboloides, então a gente iguala essas duas equações, assim, e vamos obter aqui uma circunferência de raio 1. Essa circunferência de raio 1 tem centro 0, 0, 1. Ela está lá na altura z igual a 1, tá? Então, voltando no nosso desenho, quando a gente faz a intersecção dos dois paraboloides, porque um paraboloide vai infinito aqui para baixo, né? Ele continua aqui para baixo. E o outro paraboloide, o roxo, continua aqui para cima, certo? A intersecção deles vai dar essa circunferência aqui, ó, que vem aqui, vai lá atrás, vou fazer pontilhado lá atrás, porque eu não estou enxergando, né? Essa é a intersecção dos dois paraboloides, e essas duas superfícies, a roxa com a laranja, elas delimitam um compacto do R3. Eu preciso ter um compacto no teorema de Gauss, senão não posso aplicar. Nesse caso, então, a nossa superfície já está fechada, eu não preciso fechar, ela já está delimitando, né, o nosso B.
Então, voltando aqui, se S é a união das duas superfícies, né, com o normal apontando para fora, sendo S1 esse paraboloide, que é o de baixo, e S2 o paraboloide de cima, onde a gente vai considerar que os dois estão com um domínio que vem disso aqui, ó, por isso que a gente vai restringir para esse domínio, onde agora eu quero o disquinho todo, ou seja, eu quero que a sombra dos dois paraboloides no plano XY seja esse disco de raio 1 no z igual a 0. Esse cara é isomorfo ao domínio das parametrizações que eu vou fazer para ter o S1 e o S2 exatamente. Então, eu quero verificar que a integral sobre essa superfície toda é igual à tripla nesse volume que foi delimitado por essa superfície toda, tá? Então, novamente, aqui foi dada uma superfície que já delimita o B inteiro. Essa superfície já está fechada, então você não precisa fechar. Ela já está fechada. E o S é tudo. Então, nós vamos calcular os dois lados daquela igualdade, tá? Temos que calcular a integral de superfície e a integral tripla. Ok, se o nosso campo é o campo radial, usual aqui, o div é fácil de calcular, e ele é derivada da primeira coordenada do campo em relação a x, mais a derivada da segunda coordenada do campo em relação a y, mais derivada da terceira em relação a z, e vai dar 1 mais 1 mais 1, que é 3. Tá? Ok, então, a tripla aqui do div, no lugar do div eu vou pôr 3, esse div aqui desaparece, não sei porque ele sobrou. Por 3 aqui, integral tripla dx dy dz. Então, isto aqui é o volume do B. Certo? Eu preciso calcular o volume do B. Vamos lá. Então, de novo, vou apagar aqui. Qual é o volume do B? O volume do B, que está delimitado pelos dois paraboloides, eu posso considerar que o Z, que é a minha altura, ele vai do paraboloide de baixo até o paraboloide de cima, que é o que eu estou escrevendo aqui. Vai do paraboloide de baixo até o paraboloide de cima, aqui em Z. E o dx dy, eles vão me dar a base desse volume. E a base desse volume é eu fazer a sombra deles no xy. Então, eu vou considerar isso aqui como sendo a base, vezes a altura. Então, quando eu calculo a integral em z, vai dar z, calculada no final menos inicial, vou ficar então com 2 menos x2 menos y2, menos x2 menos y2. Então, eu vou ficar com 2 menos 2x2 menos 2y2. Eu vou poder pôr esse 2 em evidência aqui. Ó. Ele vai sair em evidência, e quando ele multiplicar por esse 3 aqui, fica 6. De novo, vou apagar isso aqui, que isso não existe. Então, fica 6 aqui, e aqui eu já estou trocando por coordenadas polares. Então, eu vou colocar R do jacobiano. Isso aqui ficou 1 menos x² menos y², com 2 em evidência, certo? Só que esse 2 eu estou pondo junto com esse 3, por isso que é esse 6 aqui. E quando eu mudo para polar, eu vou manter esse 1, que é esse 1 aqui. E esse menos R2 menos x2 menos y2 é menos R2. Então, isso tudo junto aqui é menos R2. Porque, afinal de contas, eu vou estar usando x como raio cosseno do ângulo, y como sendo raio cosseno do ângulo.
Então, x² mais y² dá raio quadrado, então com menos aqui dá menos. É por isso que eu estou com esse menos R2 aqui. Não esqueçam desse jacobiano, tá? Com isso, agora eu vou integrar isso aqui. Integrando isso, eu vou ter, ó, R vezes 1 dá R, e R vezes esse R2 aqui dá R3, certo? Então, eu vou integrar R menos R3. Quando eu integrar R, vai ficar R2 sobre 2, e quando eu integrar o R3, vai ficar R4 sobre 4, que varia, o raio varia de 0 a 1. No θ, eu não tenho nada, eu já estou integrando em θ, que fica θ, que varia de 0 a 2π, portanto, fica 2π multiplicado por 6, por isso que dá esse 12π aqui. Fazendo essa conta, eu obtenho 3π. Beleza? Agora eu preciso, então, calcular a outra integral, a integral de superfície, e ver que dá 3π também. Então, vamos calcular essa integral de superfície. Vamos lá, vou tomar parametrizações dos dois paraboloides, o de cima e o de baixo. E eu vou usar umas parametrizações bem legais, que são as parametrizações dadas por gráficos. A primeira, então, do paraboloide de baixo, e depois do paraboloide de cima, as duas com domínio D, que é o meu disquinho de raio 1, tá? Então, se eu considerar G como sendo esse pedaço aqui, e F como sendo esse pedaço aqui, ó, F. Então, as normais, a σ1 e σ2, elas são dadas de uma forma específica que a gente já viu na teoria. Elas são dadas já quando você calcula del σ1, del x, vetorial del σ1, del y, e analogamente para o σ2, a gente sabe que vão dar normais com essa cara aqui. Então, aí é só a gente observar que é parametrização advinda do gráfico, calcula que G del x vai dar 2x, eu troco o sinal aqui, del G del y vai dar 2y, troco o sinal, e analogamente para N2. Ó, a gente deriva, troca o sinal, beleza. O que eu tenho que observar é essas normais N1 e N2, elas estão para fora das minhas superfícies, σ1 e σ2? Ou eu tenho que pegar menos essas normais? É isso que a gente sempre tem que observar. Bom, então, como eu preciso de normais exteriores, eu vou pegar aqui, olha, essa normal aqui, ela está para dentro do paraboloide de baixo. É o paraboloide de baixo, que é o σ1, e essa normal aqui com Z positivo aqui está me indicando que essa normal ela é para dentro, então eu tenho que pegar menos ela, que é uma normal para fora. Olha, vou pegar isso aqui, vou chamar de eta1, essa normal que eu quero, tá? E com relação ao N2, o N2 eu tenho, ele vai ser normal ao σ2. σ2 é o paraboloide que está para cima, certo? E aí, essa normal aqui, eu observo que ela está para fora. Olha, eu estou com um Z positivo aqui, no primeiro octante, com x e y positivos, essa normal está para fora. Tá? Então, é ela que eu tenho que pegar? É ela mesmo. Então, mantenho ela aqui, tá? Então, eu só troco o sinal dessa daqui, da N1, eu pego, em vez de pegar a N1, eu pego a menos N1, que é a minha eta1, tá? Então, eu vou desconsiderar essa daqui e considerar só essa outra para fora, que é esta aqui. Beleza, são elas que vão entrar na minha conta. Então, a integral de superfície em tudo é integral de superfície no de baixo, mais a integral de superfície no de cima, com as suas respectivas normais para fora. Lembrando, então,
que o campo é dado dessa forma, quando eu calcular aqui, eu vou ter o campo na S1, ele mantém, olha, ele é a identidade aqui, e eu pego a normal para fora, e o composto campo com a sigma 2, eu pego a normal para fora. Ambas essas superfícies estão com o mesmo domínio, que é o disquinho de raio 1. Então, eu vou fazer essa conta e vou obter o seguinte: aqui x² mais y², e aqui x² mais y² mais 2. Olha, eu faço x vezes 2x dá 2x², y vezes 2y dá 2y², mas depois eu subtraio x² mais y². Então, fica isso aqui, analogamente no outro. E aí, então, essa integral aqui, eu vou somar esses dois pedaços, já que eu tenho duas integrais sobre o mesmo disquinho. Então, x² com esse x², depois y² com esse y² e esse 2. E reparo que eu posso pôr um 2 em evidência, que foi o que eu fiz aqui. Ó. Esse 2 passa para fora. Então, eu vou fazer só a integral dessa parte. Eu vou, então, usar polares. Para esse pedaço aqui, esse pedaço vai ser r² em polar. Então, vai ficar r² mais 1, só que eu não posso esquecer do meu querido jacobiano que entra aqui. Vou fazer o raio de 0 a 1 e o ângulo varia de 0 a 2π. Depois de eu calcular essa integral, então, ó, eu vou ter r com r² vai ser r³. Quando eu calcular a integral de r³, fica r² sobre 4. Né? E o r vezes 1 dá r, quando eu calcular a integral, r² sobre 2, que é o que está aqui. De 0 a 1 vai ficar 3π. Que bom, deu igual do outro jeito, né? Então, nós verificamos o teorema de Gauss para essa superfície que parece um Kinder Ovo. Vamos para o último exercício. Esse exercício fala para a gente considerar esse campo, que parece um campo fácil, e calcular o fluxo do rotacional através de uma superfície S, e S quem é? S é, olha aqui, é um paraboloide, só que ele está restrito até no chão do paraboloide, na sombrinha do paraboloide, no plano XY, ele está restrito a um disco de raio 1, tá? Então, esse paraboloide vai com altura de z igual a 0 até z igual a 1. Então, ele está cortado. E aí, o exercício está pedindo para a gente resolver de duas formas diferentes. Primeira forma, usando o teorema de Gauss. E depois, usando o teorema de Stokes. E olha, que está pedindo o fluxo do rotacional. O fluxo do rotacional é calcular a integral de superfície do Roth, que na nossa cabeça vem mais fácil a ideia de fazer pelo teorema de Stokes. Só que sempre que pede fluxo, a gente pode usar ou Gauss ou Stokes. Então, isso que eu vou mostrar para vocês. Vamos começar fazendo o item A, que é resolvendo pelo teorema de Gauss. Então, a gente observa que a gente tem aqui a nossa superfície. Eu quero aplicar o teorema de Gauss. Para aplicar o teorema de Gauss, eu tenho que tampar essa superfície. Porque esse paraboloide aqui, ele está aberto aqui. Ele não está delimitando um compacto. Aqui em cima ele está aberto. Então, eu preciso tampar. Por mais que eu esteja falando que existe isso aqui, vocês têm que observar que ele não está tampado. Ele está restrito a esse pedaço, mas ele não está tampado, tá? Então, a gente precisa tampar, ou seja, precisamos adicionar aqui essa parte roxa. E aí, então, a gente vai usar uma parametrização da parte roxa. A parte roxa vai ser, então, um disco de raio 1, lá na altura z igual a 1, que a gente vai parametrizar, como sempre, com um plano e depois corta, tá? Então, seja S1 a tampa roxa. Então, vamos considerar
aqui um disquinho de raio 1, que vai ser o domínio das nossas parametrizações. Tanto a parametrização do nosso paraboloide, quanto a parametrização da tampa roxa. Vamos considerar parametrização sigma do paraboloide e sigma1 da tampa roxa S1 da seguinte forma: a do paraboloide a gente vai tomar como sendo uma parametrização de gráfico. E a daquela nossa tampinha roxa como sendo de plano, lá na altura z igual a 1, e depois a gente corta quando a gente construir a integral dupla, porque a gente restringe ao D. Então fica uma parte delimitada desse plano, exatamente para encaixar essa tampa. Tá bom, então com isso a gente ganha uma normal fácil, vinda das propriedades da teoria, por causa da nossa sigma1 ser uma parametrização que é gráfico. Então, se a gente tomar g de xy como sendo x² mais y², que é esse cara aqui, que é o nosso z, então a normal é dada menos ΔG ΔX menos ΔG ΔY1, que está aqui. E aí, a normal a esse nosso plano é 0, 0, 1. Então, de novo, nós temos que observar. Aqui a gente tem o nosso paraboloide, que é o S, que é essa parte aqui, certo? E essa parte, ela vai ter normal, que a gente quer considerar para fora. Essa nossa normal aqui, ela é para fora? Não, ela é para dentro. É uma normal que vai fazer assim, porque ela tem o Z positivo aqui, olha. É mais fácil de olhar com esse Z. Então, eu não vou considerar ela, eu vou considerar menos ela. Com relação à nossa tampinha, que é a parte aqui, a gente obteve essa normal aqui, que está apontando assim. É ela que a gente quer considerar? Sim, é ela. Então, essa daqui está ok. E essa daqui a gente vai considerar menos essa normal, tá? Então, vamos lá, a gente está considerando uma eta, que é menos a n, que é isso, e a n1 a gente mantém, que então a gente tem uma normal aqui e a outra normal aqui, tá? Por outro lado, quando a gente calcula o rotacional do nosso campo, o nosso campo já era bonitinho, a gente tem um rotacional que é constante, independente de x, y, z. Então, aqui, esse rotacional, quando a gente compuser com as nossas parametrizações, tanto a sigma1 quanto a sigma, vai dar a mesma coisa, vai dar 0, 0, meio, porque é um rotacional constante. Tá, mas agora nós vamos chamar de G, é um campo vetorial, que é o campo que é o rotacional do campo F, tá? Então, G, que é o rotacional, também é um campo. E a gente tem ele aqui, ó, um campo constante. O div desse campo constante é 0, né? Então, derivada do primeiro em relação a x, mais derivada do segundo em relação a y, mais derivada do terceiro em relação a z. É 0. Portanto, se a gente considerar a união das duas superfícies, porque para aplicar o teorema de Gauss eu preciso fechar para ter um compacto que está delimitado pela união das superfícies, então eu vou ter o quê? O div está dando 0, isso aqui vai dar 0, integral tripla de 0 vai dar 0, e o teorema de Gauss entra nessa igualdade aqui, essa integral tripla do compacto aqui é a integral de superfície sobre a fronteira desse compacto com normal exterior unitário. Ok, só que essa superfície S0, ela é o paraboloide unido com a tampa roxa, cada um com as suas normais exteriores, porque foi pedido normal exterior. Com isso, então, a gente tem o quê?
Em vez de calcular isso aqui, eu posso calcular isso aqui e passo para o outro lado, vai dar com sinal negativo, tá? Então, o hot disso, que é quem é o hot do F? É exatamente o G, aqui eu só estou trocando o hot do F por G, que então vai ser menos isso aqui, que eu obtive dessa igualdade aqui, ó. Eu vou passar essa integral aqui, essa segunda integral aqui, para o outro lado aqui. Vai ficar com sinal negativo. Então, integral de superfície na S do G é menos a integral de superfície na S1 do G, tá? Que é o que eu estou trazendo aqui. Beleza, então agora a gente compõe o G com sigma1, mais o G é um campo constante, né? A normal que eu estou usando para minha tampa é a normal para cima, lembrando que isso aqui é a tampa roxa. E aí, então, o campo constante eu mantenho isso aqui, faço esse produto escalar e está dando menos meio área do disquinho. Então, vai dar menos π sobre 2. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer é fazer o mesmo exercício, só que usando o teorema de Stokes. Para aplicar o teorema de Stokes, o que a gente precisa? A gente não precisa fechar a superfície, né? Porque a gente precisa ver a questão do bordo. Então, eu vou lidar com a superfície S, que é o paraboloide aqui embaixo, sem fechar. Porque eu vou considerar o bordo desse paraboloide, que é uma circunferência lá na altura z igual a 1, né, de raio 1. Então, essa é uma parametrização para esse meu bordo. Lembrando que o campo é dado dessa forma, pelo teorema de Stokes, eu quero calcular o fluxo do rotacional, então a integral de superfície do hot em relação ao normal exterior, que pelo teorema de Stokes vale essa igualdade aqui. Só que eu coloquei esse menos aqui. Por que está menos aqui? Porque essa parametrização que eu estou tomando aqui, ela é uma parametrização que está ao contrário do que eu quero pela normal. Então, vamos lá. Eu estou com o meu potinho aqui, que é o meu paraboloide. Eu quero considerar normal exterior. Só que aí, se eu fizer a regra da mão direita, essa normal exterior está me dando orientação desse bordo aqui, que é essa circunferência aqui na altura 1, no sentido horário. E essa minha parametrização aqui que eu tomei, ela não é no sentido horário, ela é no sentido anti-horário. Por isso que eu estou pondo esse menos aqui, entenderam? Vocês poderiam ter pego uma outra parametrização no sentido horário, que seria, por exemplo, seno, cosseno e 1, tá? Mas eu resolvi pegar essa, então eu tenho que observar esse menos aqui, sinal para trocar. Beleza, então eu vou calcular essa integral de linha aqui, tá? Então aqui eu faço toda essa observação. Usamos o sinal de menos na frente da integral de linha, pois a normal exterior ao paraboloide S aponta para fora e para baixo. O paraboloide, como ele está de boca para cima, a normal exterior a ele aponta para baixo, dando orientação horária ao bordo. E a nossa gama está no sentido anti-horário. Então, eu troco o sinal. Beleza, então, aí é só a gente aplicar a definição de integral de linha sobre aquele bordo. O gama foi dado aqui em cima, cosseno com seno e depois 1, então vou derivar em relação a t para obter o gama linha, vai ficar menos seno, cosseno e 0, né? Que é exatamente o que eu tenho aqui, ó, menos seno, cosseno e 0. Aí eu componho o F com a gama e vou obter 0 cosseno de t sobre 2 e 2, porque nessa segunda componente do campo era x sobre 2, lembram-se? Então o x seria isso aqui, o x de t.
tá? Com isso, agora eu faço esse produto escalar, e vou ter 0 vezes o menos seno, que é 0, o cosseno de t sobre 2 com o cosseno de t, então vou ter cosseno quadrado de t sobre 2 e depois 2 vezes 0, que é 0. Então vai ficar só com essa integral, onde eu já estou tirando o meio para fora, ó, esse meio aqui já está saindo aqui. Faço uma mudança trigonométrica típica dessa integral, que é escrever o cosseno ao quadrado dessa forma. Vou tirar esse 2 para fora aqui, vou ficar com 1/4, né, menos 1/4 lá fora. E já vou calcular essa integral aqui do 1 em relação a t é t, de 0 a 2π é 2π, e o cosseno, quando eu calcular a integral do cosseno, vai dar seno de 2t sobre 2, e calculado nesses extremos aqui, ele se anula, por isso desaparece, tá? Por isso que a gente só vai ficar com o 2π aqui sobre 4, portanto, que dá o π sobre 2, e com isso coincidem os dois jeitos. Mas vocês viram nesse caso que usar o teorema de Stokes foi uma resolução muito mais curta, né? Mas eu poderia usar o de Gauss. E no caso de usar o teorema de Gauss, eu tive que fechar, tá bom? Então, com isso, a gente acaba essa aula. Tchau.